Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal, continuando o nosso curso Leitura e Análise da obra O Capital, de Karl Marx, Crítica da Economia Política. O Capital, Crítica da Economia Política. Estamos no item 2, para vocês acompanharem nas suas edições. Já lemos os 3 primeiros parágrafos do item 2 do capítulo 1. Capítulo 1, nós terminamos o item 1, capítulo 1, item 2, nós vamos para o 4º e 5º parágrafos. Vou fazer a leitura e vou explicando. Assim como o casaco e o linho são valores de uso qualitativamente distintos, também o são os trabalhos que os produzem, alfaiataria e tecelagem. Não fossem valores de uso qualitativamente distintos e, por isso, produtos de trabalhos úteis qualitativamente distintos, essas coisas não poderiam de modo algum se confrontar como mercadorias. O casaco não é trocado por casaco. O valor de uso não se troca pelo mesmo valor de uso. Aqui há algo que nós já explicamos, peço que vocês vejam lá nos primeiros vídeos, ou talvez, acho que no primeiro vídeo desse curso, em que eu expliquei a importância dessa dupla categoria, qualidade e quantidade para o Marx, certo? Isso é algo que ele traz lá desde a compreensão de Aristóteles, passando por Hegel e vem até ele. A qualidade é superior à quantidade. Uma qualidade diferencia, a quantidade só diferencia por uma unidade de medida, né? Bem, ele está dizendo, o casaco e o linho são qualitativamente distintos. Só pode haver troca se houver qualidades distintas. Óbvio, é preciso que as mercadorias sejam distintas para que possam ser trocadas no mercado. Esse é um fato interessante, elas precisam ser distintas qualitativamente, mas na hora da troca, elas precisam ser quantitativamente comparáveis, equiparáveis. Nesse momento, a qualidade é deixada de lado, é abstraída, é esquecida. Nós também já discutimos o que é abstração. É um processo de esquecimento temporário. A coisa está lá. Você esqueceu uma coisa não significa que ela deixou de existir. Você esqueceu de pagar uma conta não significa que ela deixou de existir. Ela existe, mas é uma abstração. Você abstraiu essa conta, né? No caso aqui da análise do Marx, casaco e linho são diferentes. Esse é o primeiro ponto a partir do qual é possível a troca. Objetos distintos. Ou seja, em suas primeiras naturezas, o vídeo anterior nós estávamos discutindo isso, primeira e segunda natureza, em suas primeiras naturezas, casaco e linho são distintos. Naquilo que é mais importante, casaco e linho são distintos, né? É interessante porque depois o valor, a mercadoria, o dinheiro, o capital se tornam mais importantes. Por isso que o Marx diz que esse é um mundo invertido. Certo? Esse é um mundo onde houve uma inversão. A primeira natureza está submissa à segunda, que é o dinheiro, a mercadoria, né? O mercado se torna superior, inclusive, à natureza e aos seres humanos. É uma inversão inaceitável para o Marx. Bem, lendo o próximo parágrafo. No conjunto dos diferentes valores de uso ou corpos mercadorias, aparece um conjunto igualmente diversificado, dividido segundo o gênero, a espécie, a família e a subespécie, de diferentes trabalhos úteis. Uma divisão social do trabalho. Isso aqui também está lá em Aristóteles. Aristóteles, quando desenvolve a biologia, parte desses conceitos. Gênero, espécie, família, subespécie. Aí o Marx utiliza essa ferramenta filosófica aqui também para analisar os trabalhos. Uma divisão social do trabalho. Aí ele diz uma coisa importante. Tal divisão é condição de existência da produção de mercadorias, ou seja, não existe produção de mercadorias sem divisão social do trabalho. Embora esta última, a produção de mercadorias, não seja inversamente a condição de existência da divisão social do trabalho. Ao longo da história humana, o trabalho foi se dividindo.
mas não necessariamente não é obrigatório que ele seja mercadoria. Nós podemos executar trabalhos diferentes. Olha só o que o Marx está dizendo. Nós podemos ter uma sociedade complexa, com profissões inclusive especializadas, com alto grau de sofisticação, de qualificação, de especialização, mas não precisamos que isso seja dominado pelo mercado. Certo? Não precisamos que esse tipo de sociedade seja dominada pelo mercado. O mercado não é obrigatório para uma sociedade complexa de trabalho socialmente dividido. Uma sociedade de trabalho social dividido, com profissões especializadas, pode existir sem o mercado. Na verdade, o Marx espera que exista, com o comunismo, uma sociedade complexa, de alta sofisticação, de extrema qualificação, mas que não precisa da mercadoria. Ele não quer se livrar da especialização e da divisão social do trabalho. Ele quer se livrar de determinadas divisões sociais do trabalho que impõem a exploração de umas pessoas sobre outras. Mas a especialização em que nós sejamos qualificados, extremamente aprofundados em um tema, ele não quer eliminar. Continuando, ele diz assim: na antiga comunidade indiana, o trabalho é socialmente dividido sem que os produtos se tornem mercadorias. É um exemplo, um tipo de sociedade, a antiga comunidade indiana, antes da invasão portuguesa, holandesa, francesa e britânica, que devastou a Índia. Né? O trabalho era socialmente dividido, não precisava ser mercadoria. Ou, para citar um exemplo mais próximo, em cada fábrica o trabalho é sistematicamente dividido. Mas essa divisão não implica que os trabalhadores troquem em si seus produtos individuais. Apenas produtos de trabalhos privados, separados e mutuamente independentes uns dos outros, confrontam-se como mercadorias. Uma fábrica, de uma seção para outra, vamos dizer o seguinte: você tem uma fábrica têxtil. Essa fábrica têxtil trata o algodão, faz o fio e faz o tecido. Nos 3 processos, não houve uma venda interna de uma seção da fábrica para outra, ela simplesmente passou. Tecnicamente, como um trabalho técnico, é a execução de uma tarefa pré-determinada. Agora, há fábricas, aqui mesmo onde a gente mora, há fábricas que só produzem o fio e outras que só produzem o tecido, de proprietários diferentes, de donos diferentes. Aí o fio chega à fábrica que faz o tecido como mercadoria, como venda. Então, não é o processo técnico, não é a técnica que faz o fio se tornar mercadoria para a fábrica de tecidos, é simplesmente a propriedade privada. Aí o Marx acerta uma pancada enorme nesse sistema. Ele diz: qual é a regra desse sistema? Trabalhos privados, propriedades privadas, trocam produtos como mercadorias. Ou seja, a propriedade privada da produção, ela transforma os objetos em mercadorias. Aí surge a segunda natureza que nós discutimos no vídeo anterior. Se não há o predomínio da propriedade privada nessa grande produção, não é necessário que a mercadoria surja, não é necessário que o mercado seja dominante. Não é uma condição técnica a mercadoria existir. Não é uma condição eterna. É uma regra social. E assim como existem jogos que têm regras diferentes, nós podemos sair do jogo capitalista, na regra social capitalista, estabelecendo uma outra regra social, um outro jogo. E um jogo que não seja da exploração de seres humanos por outros seres humanos. Até o próximo vídeo.